talentos que às vezes inúmeros talentos que às vezes são desperdiçados, né? Justamente por falta de apoio. E no mundo inteiro já se percebeu que cuidar da microbiota do atleta faz com que ele ganhe muita performance, né? Hoje, quando a gente fala de um tiro de 100 metros, acredito que é a corrida mais rápida que existe, né? E é mais curta também, né? O tiro de 100 metros, a diferença do primeiro lugar para o primeiro perdedor, que é o segundo lugar, né? É de milésimos de segundo. Esses milésimos, sim, a gente consegue, às vezes, atingir essa diferença melhorando a microbiota. E quando a gente fala da microbiota, do que tratar da microbiota do atleta? Não é só para performance, pessoal. Primeiro, ser atleta não é ser saudável, exatamente o contrário. Ser atleta de elite é ser um cara totalmente inflamado, constantemente doente, constantemente oxidado e no limite da estrutura que a sua fisiologia permite, né? Então, ser um atleta de elite não é nem um pouco saudável, tá? Então, cuidar da microbiota do atleta envolve vários parâmetros diferentes, né? Vários objetivos. Obviamente, o principal objetivo é a melhora da performance, mas de que adianta o seu atleta se ele está doente? Né? Então, é muito comum quando a gente vê atletas que passam por eventos, né, que exigem demais do organismo, como uma maratona, um triatlon, uma prova de ciclismo de longa duração, mesmo que seja um jogo de futebol, o jogo de futebol ele é intenso, você corre quilômetros durante o jogo, né? Eu fui atleta, pode não parecer, mas eu fui atleta profissional, eu joguei handball por muito tempo, e, pô, numa quadrinha daquela de handball, a gente corria 10 quilômetros, 12 quilômetros no jogo, chegava a perder até 2 quilos de água, né, principalmente durante um jogo. Então, isso exige demais do seu metabolismo. E é claro, né, quando você exige demais do seu metabolismo, você acaba utilizando energia que deveria ser utilizada por outros sistemas do seu corpo. Por exemplo, seu sistema imunológico acaba ficando muito abatido. Uma por causa da exigência, por exemplo, do seu sistema imunológico referente ao processo inflamatório que você acaba se submetendo quando faz esportes extremamente agressivos, né? E que exigem, né? Todo esporte profissional certamente exige bastante do seu organismo, exige muito do seu sistema imunológico. Acaba que muitos atletas passam mais tempo doentes de gripes, infecções, do que realmente num estado de bem-estar durante o ano. Então, um dos objetivos de cuidar da microbiota é justamente diminuir esses quadros de processos inflamatórios ou de infecções, esses quadros de queda imunológica, né, dos atletas. Mas, claro, que outro objetivo é a melhora da performance. Será que eu consigo, através da microbiota, fazer uma recaptação maior de carboidrato? Será, né, para depois virar energia para atletas de esporte de endurance, de longa duração? Será que eu consigo fazer um aproveitamento maior da proteína? Será, por exemplo, que eu consigo uma microbiota que produza mais butirato, né? Butirato ele é muito utilizado pela contração muscular. Será que eu consigo fazer uma microbiota que melhore meu ganho de massa muscular? Será que eu consigo fazer uma microbiota que diminua meu processo inflamatório muscular, fazendo com que a minha recuperação seja mais eficaz? Então, hoje a gente estuda a microbiota para isso. Uma coisa que já se faz em atleta de elite é transplante fecal. Eu acredito que isso não vai durar muito tempo, porque o transplante fecal não é considerado doping, né? O VADA nem faz ideia muito bem do que é isso, apesar que transplante fecal já é algo científico, consolidado. Inclusive, a gente já tem produtos à base de transplante fecal, e um deles, por sinal, foi aprovado ontem pelo FDA, que é o SER 09,
É o primeiro transplante fecal sintético aprovado neste planeta via oral, né? Ele já tinha o Rebiota. O Rebiota é um transplante fecal sintético, né? É, que havia sido aprovado no começo desse ano e mas era via retal, né? Era via retal. E peraí, não sei se alguém está falando, mas a Graça está de olho. A Graça não perde um segundo aí, tá? E então assim, se estuda muito, eu estudo bastante, até por interesse próprio, sobre microbiota de atleta, não é meu foco atualmente, né? Já foi mais, meu foco atualmente é câncer, pela própria complexidade, né? do quadro do paciente, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Zilber, eu sou conhecido como Dr. Cocô, trabalho com intestino há mais de 23 anos, estudo microbiota há muito tempo. Até o termo microbiota aqui no Brasil tem um dedinho meu, né? Eu consigo sempre comprovar que o termo é meu quando eu mostro meu cartão de crédito. Acho que é a primeira vez que eu vou conseguir mostrar aqui online, né? No meu cartão de crédito não tem meu nome. Eu falo, as pessoas não acreditam, né? Meu cartão de crédito não leva meu nome. Isso é Leva o nome ótimo, da isso é minha. excelente. Eu sou o único, tá? Pode ter certeza que tem isso no Brasil, porque é o nome da minha empresa, se chama Microbiota. E eu registrei o termo microbiota no meu nome em 2002, né? Então, muitos de vocês não estavam nem na faculdade. Então, assim, trabalho com microbiota a vida inteira. Há muito tempo eu trabalho com produto para intestino, desde 2007, né? Eu comecei com probióticos, depois fui para pré-bióticos, pós-bióticos. Hoje eu tenho uma fábrica de probióticos fora do Brasil. Em São Paulo eu tenho um laboratório de bioterapêuticos que a gente está começando a funcionar, que é justamente para trabalhar com transplante fecal. Tenho um laboratório de análises clínicas totalmente voltada para intestino, que funciona desde 2004. Tenho uma empresa que trabalha com desenvolvimento de produtos, seja diagnóstico ou suplementos apenas para intestino. Uma outra empresa chamada Gut Brain Congress, Gut Brain, que muitos de vocês conheceram, responsável pelo Gut Brain Congress, Congresso do Intestino Cérebro, que certamente é um dos maiores do mundo, até porque não são muitos. A Purifarma esteve lá conosco, Maravilhoso, a Graça enalteceu o nosso congresso com vossa presença, né? maravilhoso. E já estamos pensando no ano que vem, porque manter o nível não vai ser fácil, né? Para ser bem sincero para vocês, não sabem se a gente continua depois desse, porque o nível ele foi tão elevado do Congresso esse ano que manter é bem difícil, né? Então, às vezes é melhor parar no auge, sabe? E, e é isso aí. Minha vida é estudar intestino todos os dias da minha vida, né? Eu sou rodeado por cocô, né? Eu tenho, por exemplo, infusor de chá na forma de cocô, como esse aqui. Quero ver vocês conseguirem igual a esse, né? E tudo que acham de cocô mandam para mim, certo? Bom, aqui eu vou fazer um en passant sobre algumas coisas aqui. Vamos falar, obviamente, sobre microbiota de atleta, algumas coisas que implicam na microbiota de atleta. Para vocês que me acompanham aqui no grupo da nutrição, já viram alguns slides que eu vou mostrar aqui, mas outros não participaram, então é sempre bom a gente recapitular o que são algumas coisas, né? Como a diferença de microbiota e microbioma. É muito fácil de explicar, e eu sempre faço questão de explicar essa diferença, porque os artigos sabem disso, né? E como microbiota e microbioma a gente ainda está engatinhando para entender o que é, né? Mesmo que a gente estude isso há mais de 50, 60 anos, a gente ainda não sabe muito sobre microbiota e microbioma, né? O que a gente sabe está trazendo bastante resultado positivo, mas ixi, a gente ainda está muito longe de saber o que realmente representa, né? Muito maior do que a gente imagina. Então, microbiota
é um termo ecológico, né? Quando a gente fala de biota, a gente está falando dos seres vivos de uma determinada região. Então, quando a gente fala de microbiota, nada mais é do que os seres vivos que moram em mim, né? Só que eles são microscópicos. Na verdade, a gente precisa parar com esse conceito de achar que a microbiota mora na gente. Na verdade, é a gente que mora na microbiota, tá? A gente tem muito mais microbiota do que ser humano. Geneticamente, somos apenas 10% humano, inclusive, esse é o nome de um best-seller que eu recomendo que todos vocês leiam, né? 10% humano. A gente tem 100 células de micróbio para cada célula humana. Eu não estou falando bactéria, bactérias são apenas 1,6, né? Então, só de bactéria a gente é 60% mais bactéria do que ser humano. Mas quando a gente soma todos os micro-organismos, como os vírus, os protozoários, as arqueias, os fungos e as bactérias, a gente tem 100 micróbios para cada célula humana, né? Então, quer dizer, o nosso metabolismo é 100 vezes mais microbiológico do que o seu, tá? Então, para deixar claro, não somos nós que hospedamos a microbiota, e sim a microbiota que nos hospeda, certo? Então, microbiota nada mais é do que essa população microbiológica que eu vivo dentro, tá? Como eu disse, né, a gente não é só bactéria, né? Vírus, fungos, protozoários, levedos, arqueias, e tem outros micro-organismos, até alguns vermes, né, que já é do reino animal. Nós também temos aqui algas, que nem está escrito aqui, mas temos algas dentro da gente também. Então, na verdade, a gente é uma comunidade de micróbios, né? E microbioma, né? Bom, a gente já vai chegar lá. Por que que é sempre muito importante a gente falar do expossoma, né? Expossômica é uma coisa que a gente já estuda há muito mais tempo do que o próprio nome da palavra, né? Quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa vive num ambiente poluído, uma pessoa vive num ambiente tóxico, psicologicamente falando, por exemplo, uma família infelizmente abusiva, é, pessoas que vivem em ambiente rural, pessoas que fazem exercício, pessoas que comem de forma saudável. Tudo isso é uma coisa que vem de fora da nossa fisiologia, né? Tudo isso é nosso expossoma. Então, assim, é um nome que foi dado um pouco mais recente para aquilo que a gente já estuda há muito tempo, tá? Então, quando a gente fala de expossoma, por exemplo, vamos falar um pouquinho do seu expossoma pessoal, né? Como é que é a sua dieta? Você faz atividade física? Ele, o seu trabalho ele exige muito de você, você se expõe a toxinas químicas, você dorme bem, você tem vida social, tudo isso faz parte do seu expossoma, né? Obviamente, o expossoma de um atleta não é um dos melhores, né? Porque ele é exposto a treinamentos constantes, né? Independente do ambiente que ele está inserido, tá? Você vive num ambiente urbano ou rural, né? A gente sabe que isso determina a sua microbiota intestinal, muita poluição, como que é o clima, né? Por exemplo, a Grace está ali toda tô vendo que ela está com moletom porque lá deve estar frio, né? Aqui está frio, em Santos está 22 graus, está frio, tá? Então, você sabe que pessoas que vivem em cidades e ambientes mais quentes são pessoas que apresentam as maiores taxas de felicidade. Isso, sim, eu gosto do frio. O frio também me deixa feliz, mas muito tempo no frio as pessoas ficam deprimidas, tá? Então, por isso que eles colocam aí como expossoma o clima, né? É só você ver, você vai para Salvador, vai para Maragogi, vai para Natal, tá todo mundo sempre rindo, mesmo na desgraça, tá? Se você tem muito espaço verde, poluição sonora, muito trânsito, porra, cara, eu sou paulistano, mesmo morando em Santos, né? Você em São Paulo, às vezes, para andar 10 quilômetros, você demora 2 horas. Isso para a sua saúde mental é péssima, né? Então, tudo isso é o seu expossoma. E o estudo da expossoma é fundamental porque o expossoma ele traz respostas biológicas: estresse, ansiedade, contaminação, a origem da sua microbiota, uma alteração epigenética, envelhecimento acelerado. Então, o estudo da expossoma é fundamental para qualquer indivíduo, seja atleta ou não. É lógico que no atleta é mais sutil ainda,
né? Porque como que é o expossoma do atleta? Pô, são treinos diários, extremamente oxidante, uma cobrança muito grande, estresse, né? Então, o estudo da expossômica é fundamental quando a gente fala de microbiota de atleta, né? E microbioma? Microbioma é diferente de microbiota, mas é muito simples de explicar a diferença, né? Microbiota são seres vivos microscópicos que vivem comigo, né? Microbioma é a interação deles comigo, né? A diferença de biota e bioma. Então, contribuição genética, estímulo imunológico, estímulo hormonal, digestão, produção de nutrientes, tudo isso, né, essa relação dos micróbios com o hospedeiro, no caso o ser humano, é o que a gente chama de microbioma, tá? Isso é importante porque os artigos científicos, eles deixam isso bem claro. Quando o artigo científico ele cita microbiota, que hoje em dia é raro, né? Mas quando ele cita microbiota, ele está falando somente da população microbiológica. Quando cita microbioma, ele já está falando dessa interação. Então, como a gente já estuda há muito tempo microbiota, né? Hoje a gente ainda vê muito, sim, muito artigo falando somente da população microbiológica, mas o interesse é óbvio que é entender qual que é a relação dessa população microbiológica conosco, né? Então isso já é microbioma. Por isso que a gente vai ver muito mais artigo falando microbioma do que microbiota, tá? E o hábito alimentar e a microbiota, pessoal? Bom, hábito alimentar é o que rege a sua microbiota, tá? Das três terapias microbiológicas que existem, né? O que a gente chama de terapia microbiológica? Aquelas terapias que a gente pode fazer para manejar a nossa microbiota intestinal, que são os probióticos, né? Os micro-organismos vivos, né? Que são os prebióticos, que é qualquer substância que altera a microbiota intestinal, qualquer substância via oral, de preferência, né? Qualquer substância via oral. Peço desculpa, porque pré-biótico não é só via oral, né? Não, a gente tem pré-biótico para a pele, a gente tem pré-biótico vaginal. O que é pré-biótico? Qualquer substância seletivamente fermentada pela microbiota, seja vaginal, pele, intestino, qualquer substância seletivamente fermentada que gere benefício para a microbiota, né? E, consequentemente, para o hospedeiro dessa microbiota, tá? Então, esses são os pré-bióticos, não é só fibra solúvel, como vocês vão ver. E nós temos os pós-bióticos, né? Os pós-bióticos, a gente está falando de micro-organismo morto, de fragmentos microbiológicos, que são os casos dos MAMPs e dos PAMPs, e de substâncias que foram fermentadas pela microbiota, como é o caso, por exemplo, de butirato, né? Butirato, enzimas digestivas, flavonoides, né? Que são produzidos pela microbiota. Então, isso nós chamamos de pós-bióticos também. Então, essas são as terapias microbiológicas que a gente tem, que são os probióticos, os prebióticos e os pós-bióticos. E o hábito alimentar, então, ele é fundamental, assim, até mesmo porque no hábito alimentar a gente consegue tanto probiótico como pré-biótico. Muito, muito, muito mais pré-biótico do que probióticos, tá? Quando a gente fala de probióticos, né, micro-organismos vivos que vêm no nosso hábito alimentar, isso é para quem se alimenta de substância fermentada, que todo mundo deveria fazer, né? Alimento fermentado, como alguns tipos de queijo, alguns tipos de iogurte, pós-biótico a gente consegue no kefir, pós-biótico e probiótico a gente consegue, às vezes, no kombucha, chucrute, picles, né? Substâncias, alimentos fermentados, eles podem carregar o que a gente chama de probióticos de uso tradicional. Mas aqui no Brasil é raro, né? As pessoas comerem constantemente fermentados, tá? Então, o que a gente consegue realmente no nosso hábito alimentar em grande quantidade são os pré-bióticos, né? Então, o hábito alimentar ele é fundamental para qualquer indivíduo que quer cuidar da sua microbiota intestinal. Por quê? Porque o hábito alimentar é um meio de cultura para a sua microbiota, é o terreno biológico na qual todo microorganismo é totalmente dependente, né, do meio que ele está inserido, né? Então, não adianta você achar que você melhora a sua microbiota usando probiótico,
Probiótico é o adjuvante, ele melhora uma terapia, ele nunca é o coadjuvante, ele nunca é o protagonista de uma terapia. Nunca o probiótico vai ser o ator principal, ele sempre vai ser o secundário, ele sempre vai ser o coadjuvante. Até mesmo porque, pessoal, probiótico também é micro-organismo. E assim como a sua microbiota, probiótico também precisa de um meio de cultura, ele é dependente de um meio de cultura para crescer, né? Então, todo probiótico para crescer precisa de um pré-biótico, porque senão ele não tem alimento para crescer, tá? Então, é por isso que o pré-biótico ele é sempre um soberano. O hábito alimentar ele sempre vai ser soberano na sua terapia de intestino. E para isso, para qualquer um. Agora, você imagina para o atleta, que tem um hábito alimentar restrito, muitas vezes um hábito alimentar que não é o adequado para a microbiota intestinal, até mesmo por ignorância de conhecimento, né? Vocês vão entender o que eu estou falando já já. Muitos atletas ainda continuam com hábito alimentar que não é bom para a microbiota, que não traz benefício para ele, mesmo acreditando que sim. Eu vou cheirar uma menta piperita aqui, rapidinho, vocês vão me entender. Então, aqui dá uma luz, né? Por sinal, por coincidência, quando eu comprei essa aqui, eu estava com a Graça em Itabuna, na Bahia. Aí, Graça, ainda existe essa menta aqui, tá? Vocês vão ver alguns equívocos que a gente acredita que esteja sendo feito com o hábito alimentar dos atletas, o que não gera uma microbiota que aumenta a performance, mas, na verdade, uma microbiota que favorece o processo inflamatório. Então, o hábito alimentar ele é fundamental para a gente determinar o sucesso no tratamento de uma microbiota e, obviamente, melhora de performance do atleta, tá? Porque, como eu disse para vocês, o hábito alimentar é nosso meio de cultura, né? Muitos nutricionistas que estão aqui já viram isso, em Wuhan, né, em microbiologia de alimentos. Os farmacêuticos viram isso a faculdade inteira, praticamente, né? Assim como os biólogos, como eu, e os médicos passaram perto aí disso aí também, viram bastante, tá? Qual que é o objetivo do meio de cultura? O meio de cultura a gente utiliza para isolar algumas bactérias. E como que a gente isola essas bactérias? Colocando no meio de cultura o que ela come, né? Então a gente tem meio de cultura aqui que nasceu o Escherichia coli, só que é tudo de um mesmo paciente, né? Então por que que nesse aqui nasceu o Escherichia coli? Nasceu o Escherichia coli porque tem comida para Escherichia coli. É um meio de cultura que cria o ambiente necessário para que a Escherichia coli se desenvolva, tá? E aqui embaixo, não nasceu lactobacilos, mesmo tendo lactobacilos da amostra, aí não nasceu por quê? Porque não tem comida para o lactobacilos. Não é o ambiente do lactobacilos, então não vai nascer lactobacilos nesse meio de cultura, porque nesse meio de cultura só tem comida para Escherichia coli. Já nesse meio de cultura aqui embaixo, nasceu lactobacilos, mas não nasceu Escherichia coli. Por quê? Porque aqui tem comida para lactobacilos e não tem comida para Escherichia coli, então não vai nascer Escherichia coli, tá? Então é para isso que a gente usa o meio de cultura. E o nosso hábito alimentar é nosso meio de cultura, tá? Se você tiver um meio de cultura irregular, você vai ter uma microbiota regular. É muito simples explicar isso. Se eu tiver uma dieta rica em proteína animal, meu meio de cultura é rico em proteína animal. Vai nascer micro-organismo que come proteína animal, não vai nascer micro-organismo que come carboidrato, certo? E vice-versa, né? Eu posso dar um exemplo. Se você comprar um tubarão, coloca o tubarão no aquário. Pô, tubarão é carnívoro, né? Come até gente de vez em quando, né? Então, se você coloca um tubarão no aquário, você dá alface para ele, ele morre. Ele precisa comer carne, né? Precisa comer peixe, carne de foca, que seja, tá? Então, se você não dá o alimento correto para o seu micro-organismo, ele não existe. Por isso que a coisa mais importante quando a gente fala de microbiota intestinal é o hábito alimentar e o uso de pré-bióticos, tá? Probióticos são importantes, mas eles também são dependentes dos pré-bióticos, tá? E é óbvio, né? Se você tem um hábito alimentar ultraprocessado, rico em gordura saturada, come demais, rico em
em substâncias, em aditivos, antibióticos, tudo isso, obviamente, faz com que você tenha uma microbiota péssima e o seu atleta perca toda a performance. Antigamente, a gente achava que não tinha problema, né? O atleta se entupia de calorias porque o índice metabólico dele era tão alto que ele reverte essas calorias em energia. Isso não está errado, né? Mas também, o que a gente aprendeu de lá para cá? Que a qualidade dessas calorias são importantes. Então, não adianta você pegar um ultraprocessado, se entupir de ultraprocessado, porque isso vai virar caloria e vai aumentar a sua performance. Até vai, mas esse ultraprocessado vai arrebentar a sua microbiota intestinal e, na verdade, você vai, além de perder toda a performance que supostamente essas calorias iriam te trazer, você ainda vai entrar num quadro inflamatório que vai fazer você perder performance. Então, atleta não deve consumir de forma alguma ultraprocessados e tomar cuidado também com a qualidade da suplementação, né? Tem muito suplemento porcaria por aí, a grande maioria, na verdade, tá? Então, existe uma grande diferença, né, entre uma dieta ultraprocessada, até mesmo uma dieta carnívora, né, uma dieta rica em proteína animal, para uma dieta onde a gente vai fazer formalmente plant-based, né? Muita fruta, verdura, legumes, raízes, óleos, né, vegetais, como azeites, cogumelos, e sim, obviamente, o consumo de proteína animal, mas de uma forma muito mais moderada do que o atleta faz, tá? Então, já indicando para vocês que o excesso de consumo de proteína animal pelo atleta, ele é exclusivo para algumas modalidades que exigem realmente isso, como o fisiculturismo, tá? Agora, quando a gente fala de jogador de futebol, atleta de corrida, ciclista, a gente sabe que o excesso de proteína animal prejudica a microbiota e prejudica a performance. Por quê? Porque excesso de proteína animal, meio de cultura rica em proteína animal, você alimenta bactérias proteolíticas que geram substâncias neurotóxicas, pró-inflamatórias. Não vai ser legal. Não vai ser legal, tá? Agora, quando a gente fala de um fisiculturista que precisa gerar músculo, 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 proteína animal vira músculo bem mais rápido e de uma forma muito mais competente do que proteína vegetal. Isso a gente sabe. Inclusive, proteína vegetal, ela é fermentada por um grupo bacteriano completamente diferente de proteína animal. Até porque proteína animal tem muito mais nitrogênio, tá? Então, o próprio Michael Phelps, né? Eu trabalho com o pessoal da equipe de atletismo, a equipe olímpica de atletismo do Paraguai, né? Diretamente com o preparador físico deles. E é óbvio que esse cara vai em todas as Olimpíadas. E ele me comentou que na primeira vez que ele foi, viu o Michael Phelps, né, lá no intervalo, comendo junto com todos os atletas, ele quis ficar observando a alimentação do Michael Phelps. E na primeira, Michael Phelps ganhou pouca coisa, né? Ele tem mais medalha de ouro do que o peso do meu carro, tá? De tão sucesso que ele teve. Na primeira Olimpíada, o Michael Phelps ele tinha aquele conceito de bloco digestor, né? Tudo que ele comer vai virar energia. Então o cara comia bolo, donuts, batata frita, hambúrguer, tudo isso no intervalo de prova, sabendo que isso ia virar energia. É lógico, o cara não é desse planeta, ele ganhou tudo. Mas na outra Olimpíadas, quer dizer, 4 anos depois, esse preparador físico, esse esse técnico do Paraguai, ele percebeu que ele mudou completamente a dieta dele, né? No intervalo das provas, ao invés de se entupir de ultraprocessado, o Michael Phelps só comia fruta, verdura, raízes. Ele mudou para uma dieta completamente plant-based. Por quê? Porque percebeu que alterar a alimentação para uma alimentação mais natural fez ele ganhar performance. Isso tem a ver com o quê? 100% com a microbiota. Diminuição de processos inflamatórios, de flavonoides, né? Então, assim, o consumo em excesso de proteína animal é estratégia de pouquíssimas mortalidades. A gente vê um ganho de performance absurda quando a gente passa para uma dieta predominantemente vegetal. Não estou falando vegetariana, tá? Não pensem que para a gente ser forte, a gente precisa de proteína animal. É isso que eu quero dizer para vocês. O maior exemplo é que até 2021, o homem mais forte do mundo, isso não é fisiculturismo, a gente está falando daqueles homens fortes mesmo, que puxam o caminhão com a boca,
né? Puxam um barco, carregam blocos de concreto, competição do homem mais forte do mundo, é disso que eu estou falando, né? Até 2021, o homem mais forte do mundo era vegano. A gente está falando do vegetarianismo ao extremo, que é o veganismo, né? Todo vegano é vegetariano, nem todo vegetariano é vegano, pelo amor de Deus. Vegano não é hábito alimentar, vegano é estilo de vida, tá? O homem mais forte do mundo era vegano, certo? Então, eu não sou a favor do veganismo, nem contra o veganismo, eu não sou a favor do vegetarianismo. Aqui não é uma posição pessoal. O que eu estou falando para vocês, primeiro, o atleta ele precisa sim de proteína animal, mas não na quantidade que as pessoas estão administrando, tá? Então, não estou tendo um posicionamento aqui de vegetarianismo ou onivorismo, né? Mas nós somos onívoros, o atleta sim precisa de proteína animal, mas não no excesso que ele come, e também tomar muito cuidado com o ultraprocessado. Os atletas, tem muitos atletas que têm, perdão, professor, tem uma dieta super regulada e se top de suplemento, suplemento também é ultraprocessado, tomem cuidado, tá? Dos atletas que eu cuido, da microbiota, toda a suplementação é crua. O que é isso? Eu não vou dar whey com aroma. Ele usa whey puro. Entende? Não tem aditivo algum no whey. É whey puro. Se eu entro com colágeno, é colágeno puro. Se eu entro com aminoácidos de cadeia ramificada, é puro, tá? Se eu entro com aminoácidos neutros e longos, né, como triptofano, os LNAs, é puro. De forma alguma eu uso aditivo, em condição alguma, para esses atletas, tá? Justamente para evitar conservantes, acidulantes e tudo aí que pode prejudicar essa microbiota, tá? Isso aqui é um exemplo que a gente vê muito, isso que eu falei para vocês, né? Vocês podem ver que uma dieta plant-based, mas com um pouco de proteína animal, gera um meio de cultura e faz com que a gente tenha uma microbiota saudável, uma produção interessante de muco, né? Muco é a nossa barreira anatômica, isso é super importante. Essa microbiota estimula, primeiro produz muito ácido graxo de cadeia curta, né? Que no caso do atleta isso é muito, muito interessante porque vai ser consumido na forma de energia, estimula positivamente a liberação de interleucinas anti-inflamatórias, que no tecido hematocefálico leva a neuroproteção, neurogênese, mas aqui também poderia ser rim, poderia ser pulmão, poderia ser fígado, né? Uma microbiota dessa, ela melhora sistemicamente tudo, né? Agora, quando você usa muito processado, muito medicamento não, muita alimentação com antibiótico, aditivos, açúcar refinado, gordura saturada, excesso de carne vermelha, você gera uma microbiota que é oportunista e patogênica, tá? Na qual você tem uma diminuição até mesmo da produção de muco. Quando você diminui o muco, você permite o acesso dessa microbiota patogênica ao seu sistema imunológico de mucosa, tá? E, e outra coisa, né? Essa microbiota ela produz substâncias tóxicas, né? Como o lipopolissacarídeo, aminas, que quando atingem o tecido hematoencefálico leva ao processo inflamatório local, estímulo de células da micróglia, processo inflamatório no tecido hematoencefálico, assim como ele pode gerar, também gera processo inflamatório no tecido muscular, no fígado, no rim, nas vias aéreas, tá? No cérebro, pior, porque leva a neuroinflamação, neurodegeneração. Mas no fígado pode levar até uma esteatose hepática precoce, né? Então, assim, o hábito alimentar altera a microbiota e acaba alterando aí, obviamente, todo o nosso metabolismo sistêmico, certo? E é disso que a gente fala, né? Hoje, quando a gente vê como melhorar, como ter uma microbiota saudável. Existem alguns pilares, né? Eixo intestino-cérebro ele tem que estar bom, então a mente tem que estar sã, sua alimentação, que é o mais importante, né? Boca sã, e exercício regular, que é o corpo são, né? Esses são os três pilares para você ter uma microbiota saudável
mas acredito que também sejam os 3 pilares para você ter uma vida saudável em todos os sentidos, né? Mente sã, boca sã e corpo são. Né? Quando a gente estuda já o efeito do hábito alimentar na microbiota, a gente sabe, né, que a alimentação integral é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, rica principalmente em substâncias de origem vegetais. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação com muitos vegetais, você vai ofertar para a sua microbiota intestinal muita fibra solúvel, que a gente também chama de MAX, né? Carboidratos acessíveis para a microbiota, do inglês microbiota, é microbial, na verdade, mas muita gente já traduz como microbiota, né? Microbiota accessible carbohydrates, carboidratos acessíveis para a microbiota, o que alimenta as bactérias boas, né? São as fibras solúveis, tá? São prebióticos, assim como a alimentação rica em frutas, verduras, né? Leguminosas também carrega muitos polifenóis, tanto antocianinas como flavonoides, dependendo do peso molecular, né? E os polifenóis são excelentes prebióticos, né? Porque além de melhorar a microbiota, alimentar a microbiota boa, mata a microbiota ruim, né? É o único prebiótico que apresenta um efeito duplibiótico. O que é isso? Alimenta a bactéria boa e mata a bactéria ruim. Todos os outros prebióticos, eles simplesmente alimentam bactérias boas, tá? Então, o efeito duplibiótico aí é fantástico, dos polifenóis. Então, alimentação rica, né? Em substâncias de origem vegetais, melhora bastante a microbiota intestinal, é a alimentação adequada para a microbiota saudável. Agora, em todos os casos eu posso fazer essa alimentação? Não, volto a dizer. Tem modalidades de esporte específica que exigem, sim, uma sobrecarga de proteína animal, tá? Com a certeza que você vai detonar a microbiota intestinal invariavelmente. Então, eu até mostro isso aqui para vocês, se eu não me engano, eu coloquei gráfico de artigo aqui. Mas sabendo disso, você também pode se prevenir e tentar dar um suporte para a microbiota saudável, com a administração de alguns suplementos à base de fibras, né, como o galactoligosacarídeo, xiloligosacarídeo, pode ajudar bastante esses atletas que precisam de uma sobrecarga de proteína animal. Mas são poucas as modalidades que precisam disso. Já deixo claro para vocês, tá? E e aí, você sabendo que a sua estratégia vai prejudicar a microbiota intestinal, é lógico que você tem que fazer a sua estratégia, vai ter que dar um suporte para as bactérias boas. Tá? Lembrando que ser atleta não é ser saudável. Se um atleta procura você, se você der saúde não der performance, ele vai procurar outra pessoa. Ele quer performance, ele não quer saúde. Tá? Ser atleta não é ser saudável. Atleta é totalmente oxidado, inflamado, microbiota normalmente pró-inflamatória, tem leaky gut, o eixo intestino cérebro é completamente impactado, tá? Então, o uso de dieta formalmente plant-based é um negócio que ajuda bastante. Mas é claro, tem pacientes, por exemplo, com mal de Crohn, retocolite ulcerativa, mal de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, que a sugestão, obviamente, por diretriz é uma dieta low FODMAP, uma dieta riquíssima em verduras, raízes, frutas, ela é rica em FODMAP, né? Então, dietas que tem que ser low FODMAP, que você tem que ter uma pequena restrição, uma boa restrição de FODMAP da dieta, uma dieta plant-based, ela tem que ser ajustada, tá? Para justamente não ter muita substância fermentativa. Outra coisa que a gente tem que saber é que não tem como a gente separar a nossa mucosa intestinal do sistema imunológico, é tudo uma coisa só, né? Aqui é bem legal esses gráficos, né? Aqui, se eu mostrar para vocês, eu tenho, em amarelo eu tenho enterócitos, né? Os enterócitos são as células que compõem a nossa mucosa intestinal. Neste aqui, se eu tiro os enterócitos, que vocês estão vendo nesse vídeo aqui, em amarelo, se eu tiro os enterócitos, sobra isso aqui em rosa. Isso aqui em rosa são células do complexo principal de histocompatibilidade classe 2. Na verdade, são glóbulos brancos extremamente tecnológicos, né? São glóbulos brancos que têm a capacidade de reconhecer padrões moleculares, são glóbulos brancos que têm a capacidade de reconhecimento de antígenos, né? Então, são aqueles glóbulos brancos que têm a capacidade de identificar
aquilo que está atacando o nosso corpo e avisar o nosso sistema imunológico para que haja um recrutamento, uma ativação do nosso sistema imunológico e muitas vezes uma oral, produção de anticorpo, né? Então, para vocês verem, é a quantidade, né, de glóbulos brancos que a gente tem misturado com os nossos enterócitos, por isso que o nosso intestino é chamado de linfepitélio, não apenas de epitélio, né? Porque o linfepitélio são células epiteliais, que são nossos enterócitos, né? Enterócito é uma célula epitelial intestinal, então são células epiteliais elas formam epitélio, mas são as células epiteliais intercaladas com glóbulos brancos, por isso que a gente chama de linfepitélio, né? Diferente da pele. A pele é simplesmente um epitélio, né? Porque na pele, na epiderme, nós não temos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos estão na derme, já está abaixo da epiderme, né? Então é apenas um epitélio. Já o nosso intestino é um linfepitélio, para vocês entenderem que não tem como separar a mucosa intestinal do nosso sistema imunológico. Então, um atleta que ele tem uma microbiota que não está boa, como a grande maioria dos atletas, né? Ela está pró-inflamatória, ela estimula, hiperestimula ou exige demais do nosso sistema imunológico, tá? O eixo intestino-cérebro no atleta, tá? A gente tem problemas referente a isso. Um atleta, pessoal, é uma pessoa extremamente ansiosa, normalmente. O atleta é uma pessoa extremamente estressada, tá? Vocês têm que entender que a profissão do atleta é ser atleta, né? Não é, por exemplo, que nem a Grace, que a profissão dela é farmacêutica, nutricionista, consultora, é professora e faz esporte pra caramba. Não, a profissão dela não é o esporte, a profissão dela é a outra. Já o atleta, a profissão dele é ser atleta. Isso quer dizer que todo dia ele tem que treinar. Todo dia. Tá? Isso exige demais do corpo. E outra coisa, exige mais do seu cérebro. Tem dia que você não quer treinar. Você simplesmente não vai para academia. Você simplesmente não vai correr na rua. Você vai afogar suas mágoas no milkshake. O atleta não pode fazer isso. O atleta não pode escolher nem o que ele quer comer. O atleta, ele tem que treinar todos os dias. Tá? Então, isso a gente chama de estresse de treino diário. O estresse está aqui, ó, tá? O atleta, ele só é um grande profissional. Vou dar um exemplo para a Graça. Porra, a Graça faz um evento legal, maravilha, para a Purifarma. A Purifarma aumenta 30% de vendas. Porra, sucesso, cara. Sucesso. E para o atleta, qual que é o sucesso? É ficar nas primeiras colocações de uma prova. Né? E esse fato de você ter que ficar, isso se chama busca de melhores resultados, né? Faz com que o atleta seja extremamente ansioso. O cara treina 2 meses seguidos para um dia de prova. São, sei lá, 90 dias de dedicação pensando em um dia de prova. Isso gera uma ansiedade desgraçada. Então, o atleta, além de tudo, é uma pessoa ansiosa. Aí, ó, estressada, treino diário, ansiosa. Isso já para o eixo intestino, o cérebro é péssimo. É muito, muito. Qual que é a síndrome muito comum em pessoas ansiosas? Síndrome do intestino irritável, né? IBS, Inflammatory Bowel Syndrome, né? Síndrome do intestino irritável, o que é extremamente comum em atletas e pouquíssimo diagnosticado. Posso dizer para vocês que muitos atletas têm IBS, seja IBS diarreica, seja IBS obstipativa, né, de constipação do intestino preso, ou seja, a IBS que apresenta tanto diarreia como intestino preso. Um monte de atleta tem e é extremamente mal diagnosticado. Tudo isso porque estresse de treino diário e busca de melhores resultados, tá? Isso, obviamente, faz com que o atleta tenha uma perturbação negativa na sua microbiota, trazendo resultados catastróficos para a sua performance.
tá? Então, hoje, um atleta, vou falar, por exemplo, eu trabalho junto com a equipe de ciclismo da Itália. E lá, o atleta ele tem um acompanhamento da sua microbiota intestinal, feito mensalmente, mais por metabolômica do que por metagenômica. Ali ele tem um acompanhamento psicológico diário, tá? O atleta, ele não passa simplesmente, isso é o que é mais moderno, é o estado da arte, tá? Ele não treina todo dia. Ele treina a bicicleta em dias específicos. Outros dias ele faz treinos completamente diferentes do que a bicicleta, por exemplo, caminhada na montanha, tá? Para não parecer aquela rotina dele, para ele ter contato com a natureza, tá? O atleta vai jogar sinuca, tudo isso é tudo muito bem preparado, né, pelo técnico. Ele tem momentos de lazer, né, pensando nesse benefício de diminuir a cobrança, a autocobrança e o estresse, tá? Então, o eixo intestino-cérebro no atleta ele é muito prejudicado e, obviamente, quando você prejudica a microbiota do atleta, você acaba também prejudicando o estímulo de células intestinais, tá? Lembre, nosso intestino é feito de enterócitos, mas nós temos enterócitos que produzem hormônios, nós temos enterócitos que produzem defensinas, substâncias imunológicas, nós temos enterócitos que produzem muco, nós temos enterócitos que detectam nutrientes do nosso intestino. Então, quer dizer, nós temos um monte de enterócitos que são adaptados a fazer determinada função. Entre esses enterócitos, nós temos as células enteroendócrinas, são enterócitos, né? E essas células enteroendócrinas são enterócitos que produzem hormônios. E a partir do momento que o atleta apresenta uma disbiose, ele também, por consequência, um processo inflamatório intestinal, por consequência, ele também vai apresentar uma disfunção dessas células. Então, tem muitos atletas que produzem muita colecistoquinina. Por quê? Porque a colecistoquinina é produzida por um enterócito, né, por uma célula enteroendócrina. E uma desbiose intestinal pode fazer com que ele produza muita colecistoquinina, tá? Ele pode produzir muito peptídeo Y, isso leva a consequências como, primeiro, ele não tem fome. Segundo, isso leva à dor visceral, né? Ele pode ter distensão abdominal, tá? Então, esses hormônios que são extremamente importantes para os atletas, se a grande maioria desses hormônios são de origem intestinais, porque a grande maioria não é gonadal, a gente tem até hormônios gonadais, hormônios hipotalâmicos ou hipofisários, sofrem uma influência muito grande do intestino, né? O intestino e a nossa microbiota intestinal produz neuropeptídeos que, quando chegam na barreira hematocefálica ou atingem órgãos endócrinos, né, como hipófise, hipotálamo, ou até mesmo as gônadas, têm a capacidade de estimular ou silenciar. A gente sabe, por exemplo, que a liberação da ocitocina está diretamente relacionada à liberação de neuropeptídeos no intestino. Porra, ocitocina, meu. Se você está triste, você toma ocitocina, você ganha uma alegria falsa, assim, maravilhosa, né? Mulheres que tomam ocitocina após menopausa é maravilhoso também. É, o efeito da ocitocina, né? O hormônio do amor. Você abraça as pessoas, você libera a ocitocina. Se você falar de se o abraço for mais íntimo, então nem se fala, né? A ocitocina, ela é controlada, por exemplo, também pela microbiota intestinal. Então, o eixo intestino-cérebro é uma das coisas que a gente mais estuda em atleta, tá? O nosso eixo intestino-cérebro ele pode se comunicar com o cérebro de várias formas. Substâncias produzidas pela microbiota podem ter efeito no cérebro, no tecido hematocefálico, tá? É, é, Energia, né, com ácido graxo cadeia curta, butirato, principalmente produzido pela microbiota, é extremamente consumido pelo cérebro, mas principalmente o estímulo de células enteroendócrinas, né? O triptofano produzido no intestino não chega no cérebro, mas o triptofano produzido no intestino,
estimula as células enteroendócrinas a liberar 5-hidroxitriptofano. Esse 5-hidroxitriptofano produzido pelas células enterocromáfilas, que a gente chama, que são células enteroendócrinas, esse 5-hidroxitriptofano que passa a barreira hematocefálica estimula a serotonina. Não é o triptofano produzido no intestino, mas sim o triptofano produzido no intestino, estimulando células heterocromáfilas a liberar 5-HT e o 5-HT no tecido hematocefálico entrando aí na via de sinalização da serotonina, tá? Nós temos no intestino também efeitos diretos. Por exemplo, uma bactéria da família da Lactospirácea, do gênero Coprococcus, né? Se eu não me engano, os Coprococcus copri, é uma bactéria que produz uma substância que se chama DOPAC. E esse DOPAC passa a barreira hematocefálica e aí entra na via de produção de dopamina, tá? Então, o eixo intestino-cérebro é um negócio extremamente íntimo no nosso organismo. E o cérebro, ele se comunica com o intestino muito menos do que o intestino se comunica com o cérebro, né? Do eixo intestino-cérebro, 80% parte do intestino para o cérebro e apenas 10% do cérebro para o intestino, porque nós temos muito mais fibras aferentes do que fibras referentes. Mas esses 20% do cérebro para o intestino, a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Então, a própria síndrome do intestino irritável é causada por ansiedade. Eixo cérebro-intestino. Doenças psicossomáticas autoimunes, né? Doenças autoimunes como retocolite ulcerativa e mal de Crohn são extremamente psicossomáticas. Então, parte do cérebro para o intestino. E o atleta tem um eixo cérebro-intestino, mesmo sendo 20% só, extremamente prejudicado. Tá? Então, não é porque o intestino se comunica com o cérebro muito mais do que o cérebro se comunica com o intestino que eu vou ignorar o eixo cérebro-intestino. Certo? Continuemos. Aqui a gente já falou, tá? Então, aqui eu mostro algumas coisas, né? O atleta, ele tem, sim, problemas. Se você não trata o seu atleta, ele tem problemas metabólicos intestinais que vai levar a problemas sistêmicos, principalmente eixo intestino-cérebro. O estresse causado por exercícios intensos e constantes, tá? Então, a gente tem dois tipos de estresse. A gente tem o estresse psicológico e a gente tem o estresse fisiológico, né? O atleta, ele produz muitos radicais livres, muitas espécies reativas de oxigênio, muitas espécies reativas de nitrogênio, ele não tem antioxidante suficiente, fazendo com que ele tenha um processo inflamatório intestinal com o estabelecimento do leaky gut, né, o intestino gotejante. Pô, a partir do momento que o seu intestino começa a vazar, que é o leaky gut, o processo inflamatório deixa de ficar só no intestino e vai para todos os órgãos, inclusive para o músculo, né? É muito comum a microbiota de um atleta apresentar muito lipopolissacarídeo, certo? Porque é uma microbiota normalmente proteolítica e o lipopolissacarídeo leva a uma inflamação sistêmica, né? Aumento da endotoxiemia sistêmica. Então, no atleta aí é bem complicado você não alterar essa microbiota, né? Tá aqui o exemplo. A própria microbiota aumentando a liberação de TNF, interleucina 6. Interleucina 6 é extremamente inflamatória, né? Os hormônios do estresse prejudicando todo o sistema imunológico, como a gente pode ver aqui também. Então, não cuidar da microbiota do atleta é você perder aí muita performance, tá? Aqui a gente tem comunicações muito interessantes. Caso vocês não saibam, né, quando você faz exercício, o seu músculo produz uma substância chamada miocina. E essa miocina, quando liberada no intestino, o músculo produz miocina, isso atinge o intestino. Quando liberada no intestino, além de melhorar a microbiota intestinal, a miocina melhora muito a comunicação entre o intestino e o cérebro. Assim como uma microbiota saudável tem a capacidade de estimular, por exemplo, FXR1 no seu músculo, através de substâncias produzidas pela microbiota, você tem como estimular o aumento de ganho de massa muscular. Então, o eixo microbiota-músculo ele é muito, muito interessante porque reflete diretamente no eixo intestino-cérebro. Pessoas que fazem exercícios regulares apresentam uma microbiota que beneficia o comportamento. Tanto que, para você tratar
síndrome do intestino irritável, obrigatoriamente você tem que fazer exercícios regulares. Faz parte da diretriz. Porque pessoas que fazem exercícios regulares têm uma microbiota que favorece o eixo intestino-cérebro. O problema é que o atleta não faz exercícios regulares, ele passa dos exercícios regulares para um exercício extremamente danoso, né? Aqui nós temos estratégias que são utilizadas. Aqui nós temos estratégias que são utilizadas no manejo microbiológico, né? Algumas relações da microbiota da microbiota com a performance, né? Como a microbiota ela pode melhorar a produção de sais biliares, Deixa só uma coisinha. entre outras substâncias que levam a sintomas respiratórios, estoque de glicogênio, utilização de combustível, né? Então, está tudo relacionado ao metabolismo, claro, né? O metabolismo de um atleta é extremamente exigente e isso tem que vir oriundo do processo digestivo e do nosso microbioma, né? Aqui também mostrando, né, como exercícios exaustivos podem alterar não somente o nosso sistema imunológico, como a nossa microbiota intestinal, levando a um problema sistêmico imunológico. Tá? É muito comum. Inclusive, os primeiros estudos feitos sobre microbiota ou uso de probióticos em atletas foi estudado só para sistema imunológico. Hoje a gente sabe que tem a ver com performance, mas na época a gente não sabia, né? Então, por exemplo, atletas de rugby, eles, quando submetidos a probióticos específicos, no caso, na época, eram lactobacilos raminosos, a gente está falando de mais de 15 anos atrás, o uso de probiótico para aqueles atletas fizeram com que eles recuperassem lesões de forma mais competente, tá? Em atletas de corrida de fundo, né, como maratona, o uso de probióticos fizeram com que eles tiveram menos quadros de doenças contagiosas, não, doenças de caráter imunológico, né, como gripes, inflamações sistêmicas, entre outras coisas. Então, o probiótico fez com que uma pessoa que tinha 40 quadros de gripe por ano passasse a ter só 10, né? Então, os primeiros estudos de microbiota em atletas envolvia exclusivamente o sistema imunológico. Hoje não, hoje envolve performance, é outra história, tá? E como eu disse para vocês, o leaky gut, ele é algo comum do atleta e o leaky gut está relacionado a uma perda absurda de performance e também uma perda absurda de qualidade de vida, certo? Aqui, algumas estratégias, né? Isso aqui é de um review de 2022, mostrando que, sim, a dieta afeta completamente a função do microbioma intestinal, via disponibilidade de substrato, alteração fisiológica no ambiente gastrointestinal. Só que, na verdade, são conclusões tiradas de um review muito importante sobre microbiota em atleta de 2023. Vocês vão ter esse material ali no Telegram, né, Graça? Você está muda. Isso, sim. O material vai estar todo depois disponível no canal do Telegram e essa aula que o Bruno está dando vai ficar gravada e vai estar disponível no nosso canal do YouTube da Purifarma a partir de quinta-feira da semana que vem. Esclarecido, tá? Vamos continuar aqui. A minha câmera ela só vai subir por um pouco tempo, tá, pessoal? Que eu vou comutar minha internet. Eu vou comutar minha internet de uma internet para outra, então, coisa de 2 minutos, a minha câmera volta, tá? Mas meu áudio continua aqui, certo? Esse aqui é o artigo que eu falei para vocês, que mostram, né, como a nossa microbiota intestinal, como uma alimentação específica altera a microbiota do indivíduo, né? Se vocês olharem aqui, o que foi comparado aqui? Aqui foi comparado o uso de carboidrato, de proteína e de lipídios
por grupo controle, fisiculturista e corredor de distância, né? O cara que faz endurance. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o fisiculturista ele tem uma ingesta de proteína absurdamente maior do que um corredor de distância, né? O que é óbvio. Aqui, quando a gente vai ver o impacto microbiológico que isso traz na microbiota, em verde nós temos o fisiculturista, ou seja, o fisiculturista ele consome proteína animal de uma forma muito mais volumosa do que um corredor de distância, que precisa de muito mais carboidrato. Então, em verde, nós temos o fisiculturista. De todas as bactérias aqui, tem algumas que se destacam por não ser bactérias que queremos dentro da gente. Uma delas é Clostridium em excesso. E Clostridium são bactérias que utilizam proteína, tá? Mesmo sendo firmicutes, eles não fazem parte do filo das bactérias proteolíticas, né? Que são as proteobactérias, principalmente, mas o Clostridium ele é uma bactéria proteolítica, não é uma bactéria. Tem Clostridium que é bom, mas a grande maioria dos Clostridiums não são bons, tá? Clostridium bom, a gente tem o Clostridium butírico, nós temos o Clostridium cluster 14A, Ruminococcus, que é clostridial, mas nesse caso aqui, nesse teste, foi feito para Clostridium que é patológico, tá? Patogênico. Então, quando a gente olha aqui, ó, dos 3 grupos, né, controle, corredor de distância e fisiculturista, a gente consegue ver que o fisiculturista ele tem um aumento bem evidente de bactérias proteolíticas. Então, para mostrar para você que o fisiculturista, justamente por ter um consumo exacerbado de proteína, faz com que ele tenha um desenvolvimento maior de bactérias proteolíticas, tá? O que, obviamente, repercute de forma negativa para o fisiculturista, mas aí você vai fazer que tipo de mágica? Não tem mágica. Entendem? Fisiculturista, de proteína. Principalmente proteína de origem animal, tá? Voltou, né? Voltou. Principalmente proteína de origem animal, tá? Mesma coisa que um paciente sarcopênico. Não adianta eu dar proteína de ervilha que ele não vai se recuperar rapidamente, prontamente da sarcopenia, tá? Então, o fisiculturista precisa de proteína animal, sim, para crescer, o que prejudica a microbiota. Agora, por que não dar um suporte de algumas fibras solúveis, principalmente gose, chós, goma cássia, para um fisiculturista? Sim, você diminui um pouco o impacto desse excesso de proteína animal, tá? Agora, volto a dizer, a evidência hoje é que são poucos os esportes, são modalidades bem específicas que precisam de excesso de proteína animal. O resto, uma dieta, sim, com proteína animal, mas com formalmente plant-based é o mais indicado, tá? É o que a gente tem visto em muitos atletas que temos trabalhado aí nos últimos anos. O estroboloma é um negócio que a gente também hoje pega muito no esporte, principalmente feminino, né? Porque o estroboloma nada mais é do que como que o estrógeno, qual que é o ciclo do estrógeno da mulher, né? Os ovários produzem estrógeno, o estrógeno faz efeito no organismo, do organismo o estrógeno é mandado para o fígado, e o fígado conjuga o estrógeno para que ele seja eliminado nas fezes, principalmente na urina, né? Então, esse ciclo do estrógeno, desde a produção até a eliminação, ele é o que a gente chama de estroboloma. O estroboloma é o ciclo do estrógeno dentro da gente. Mas nós descobrimos que a nossa microbiota também interfere nisso. Isso nós chamamos agora de eixo estroboloma-microbioma. E interfere de forma terrível, tá? Uma pessoa que tem muita bactéria proteolítica, tem uma disbiose, produz no seu intestino uma enzima chamada beta-glucuronidase. E olha o que desgraça essa beta-glucuronidase ela faz. A mulher produz lá o seu estrógeno no ovário. O estrógeno vai para os tecidos e faz o efeito que o estrógeno tem que fazer no tecido feminino. Esse estrógeno é mandado para o fígado.
o fígado conjuga esse estrógeno e manda para o intestino e vai lá, o estrógeno é eliminado em grande quantidade, tanto nas fezes quanto na urina. Uma mulher desbiótica, uma desbiose bem específica, por sinal, o que acontece? O ovário produz o estrógeno faz efeito no corpo. É mandado para o fígado conjuga o estrógeno para ser eliminado nas fezes. Acontece que essa mulher ela produz muita beta-glucuronidase devido a uma desbiose que ela tem. E essa beta-glucuronidase desconjuga o estrógeno. Ele passa a ser um estrógeno ativo novamente. E ao invés de você eliminar nas fezes, você recapta esse estrógeno, você aumenta a recaptação de estrógeno. E esse estrógeno ele volta em grande quantidade para o organismo. Primeiro, não é o mesmo estrógeno que o seu ovário produziu. Segundo, você não precisa dessa sobrecarga de estrógeno, ele deveria ter sido eliminada, tá? Ou seja, seu eixo estroboloma, microbioma está impactado. E hoje se sugere o quê? Que esse tipo de desbiose específica e essa sobrecarga de estrógeno que deveria ter sido eliminado e não recaptado está diretamente relacionado a câncer de mama e endometriose. Uma atleta, se não cuida da sua microbiota, ela pode sim produzir muita beta-glucuronidase. Primeiro, o impacto que esse estrógeno recaptado gera no corpo é péssimo, e na performance também. E segundo, doenças relacionadas, né? Endometriose, câncer de mama, entre outros problemas que envolvem o estrógeno, tá? E não é só isso. Assim como a nossa microbiota pode trabalhar o estrógeno de forma incorreta, ela também pode produzir substâncias muito parecidas com o estrógeno. E isso é muito interessante, porque muitas vezes as alegorias viram ciência, né? Eu não sou a favor de alegoria, para deixar bem claro. Eu sou a favor de ciência. Mas às vezes sim, a alegoria vira ciência. Por exemplo, a gente sempre falou de forma alegórica, né, tipo bicho-papão, que comer soja traz problema hormonal, principalmente para a mulher, né? A gente não sabia realmente por quê. Tá, então por isso que eu falo que é alegoria. A gente fala, não come soja, não come soja, que isso traz problema hormonal, mexe com os hormônios. Mas por quê? Porque eu vi no tarô, tá? Não sou contra tarô, nem búzios. Na verdade, eu acredito em tudo. Se você me falar que eu sou aquário em aquário, você vai fazer, você é o quê? Eu sou aquário. Qual que é? E o seu ascendente? Em aquário. Eu sou aquário em aquário. Aí a Grace, que me conhece, vai falar, eu sabia, cara, você tem tudo de aquário, né? Então, isso é alegoria, mas eu acredito em todas elas, tá? Mas nós não podemos ensinar alegoria como se fosse ciência, como o negócio da soja. De qualquer forma, hoje a gente sabe que sim, a soja tem a capacidade de alterar nossos hormônios, tá? Mas antes era alegoria, então eu acho barato quando a alegoria vira ciência, né? A soja ela produz muito isoflavona, isso vocês sabem, né? E aí, nós temos uma bactéria no nosso intestino, são duas que são muito estudadas, uma delas é a Adlercreutzer equalifaciens, né? Dá para tatuar, o nome é bonito. Biólogo também sabe falar nome bonito que nem médico, né? Ou que nem farmacêutico, né? Monometilcilanutriol, né? Então, Adlercreutzer equalifaciens. Se vocês quiserem chamar de uma forma fofa, vocês podem chamar de creusa, tá? Essa Adlercreutzer equalifaciens, ela fermenta isoflavona, liberando uma substância chamada equol, E-Q-U-O-L, equol. Por isso que ela é equalifaciens, né, o nome científico dela. E o equol é um estrógeno light, é uma substância parecida com estrógeno. E sim, altera. O equol em excesso no nosso intestino altera nossos hormônios, né? Então, olha que loucura, né? Comer soja em excesso, isoflavona em excesso, meio de cultura rico em isoflavona, faz crescer e ativa as
Adler Creutzes aí qualifaciens, fazendo a produção excessiva de E. coli, né? Então, isso também envolve o nosso eixo estroboloma-microbioma e isso também altera nossos hormônios. Olha que loucura, né? Não comam soja em excesso, até mesmo que soja, o soja e trigo, certamente é o mal da humanidade, né? Porque a partir do momento que a gente, há 10 mil anos atrás, conseguiu, como que chama isso, domesticar o trigo e a soja, a gente começou a comer só isso, né? E justamente esse excesso à exposição a esses alimentos alteraram nossa epigenética de forma negativa, né? A gente começou a reagir contra esses alimentos. Isso é óbvio, é estudado, infelizmente é negado, né, por grande parte da comunidade médica e nutricional até mesmo, né? A gente passou a ter uma dieta monótona, deixamos de ser catadores, e aí a casa caiu, tá? A gente fala que o trigo é a causa das guerras até, né? Porque há 10 mil anos atrás você tinha uma plantação de trigo, aí a sua plantação de trigo bateu na plantação de trigo do seu vizinho. Você foi lá, matou o seu vizinho, ficou com a plantação de trigo dele. Entendeu? Então é a causa até do início das guerras, tá? Eu não sou nem contra a soja, nem contra trigo. Eu estou falando que a gente se entope disso aí, toma cuidado, tá? Então, hoje o estroboloma ele é muito estudado, principalmente para câncer de mama e endometriose, mas nas atletas, obviamente, a gente estuda justamente para performance e até mesmo, neste caso, reduzir a chance de problemas gravíssimos, como câncer, né? Ou até mesmo endometriose. Espera aí, pessoal, atleta quer performance, não saúde, mas ele não quer morrer de câncer. São coisas diferentes, tá? Acho que tá bom. Tá bom por hoje, né, Graça? Você que manda. Porque Tá bom, acaba por aqui. Felipe. Hã? Depois eu ia falar o que eu já falei várias vezes aqui. Eu ia entrar em, eu ia entrar em probiótico, pré-biótico e pós-biótico, mas eu já falei de pré-biótico, pós-biótico em todas as aulas do Aulas Clube da aqui. Nutrição. Então, já estamos aí 1 hora e meia juntos. Tá bom para uma Verdade. quarta-feira de manhã, né? Gente, Eu volto em perguntas. breve para falar de lactoferrina, pessoal. Isso aí já é uma definição entre eu, a Graça e o Henrique, a Purifarma, porque agora que nós fomos os pioneiros em vender lactoferrina no Brasil, eu tive a honra de introduzir lactoferrina no Brasil, né, a primeira do Brasil em 2014, e agora nós somos o copiado, né? E nós adoramos isso, né, Graça? Nós Adoramos. adoramos ser o pioneiro e nós adoramos de ser o copiado. Então, enquanto era só fornecedor de matéria-prima porcaria que vendia um lixo de lactoferrina por aí, isso não incomodava a gente. A gente não se sentiu honrado com esse tipo de cópia. Eu sou agressivo mesmo, pessoal. Por isso que eu sou consultor, não sou funcionário. Enquanto era um lixo de concorrente, a gente não se sentiu honrado, mas agora concorrentes que vendem matéria-primas excelentes, concorrentes grandes mesmo, os que dá orgulho ter esse pessoal de concorrente, copiou a gente se sentiu honrado com essa concorrência, mas agora consta, como nós somos o pioneiro, nós temos muito mais conhecimento sobre isso, então cabe a nós agora entrar num jogo de concorrência muito legal, que é cada um mostrar o benefício da sua matéria-prima. Como a nossa é a melhor do mundo, para a gente vai ser muito divertido entrar nessa briga de concorrência. Lembrando que a da concorrente também é muito boa, mas não tem 5% do efeito da nossa. Eles investiram numa tecnologia que praticamente impede o efeito da lactoferrina onde ela tem que agir, que é no intestino, né? Ela passa simplesmente a ser uma transferrinase. Mas isso é só um spoiler para o Da meu próxima próximo clube aula. da nutrição, para a próxima aula, que a Grace não vai colocar na semana que vem, pelo amor de Deus, né? Até Não. mesmo entre eu e o próximo, deve ter um Rodrigo aí no meio, uma Temos. Grace, uma... né? Então Bruno, é isso, pessoal. muito, Muito muito, obrigado muito aí por essa obrigada pela companhia de aula. manhã. Foi divertido. Foi.
Esclarecedor para mim. Ah, sim, né? Para você, então, para quem não sabe, a Grace já foi atleta de elite e fisiculturista Tá vendo? também, entre outras coisas. Então, ela é uma atleta que está nutricionista, é uma atleta que está farmacêutica, né? E eu acho que ela também está na ativa. Eu não, eu fui atleta de elite por muito tempo, o que desmontou meu corpo por inteiro. Eu sou inteiramente lesionado, eu tenho pinos do corpo inteiro, então eu não posso voltar a fazer o que eu fazia. Mas isso não é desculpa para não fazer uma boa remada, uma bicicleta, né? E uma dieta saudável. Então, lembrando que o que cabe a nós, réis mortais, não cabe aos atletas. Os atletas de elite Verdade. é algo totalmente diferente do que a gente tem que fazer para alguém que procura bem-estar, né? Eu acho que quem não é atleta de elite não deveria procurar um esporte degenerativo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vejo muitas pessoas que são empresários que fazem ultramaratona. Isso é muito mais mortal do que o atleta que vive disso, né? Então, eu acho que existe um limite para quem não é atleta profissional, tá? Então, hoje, por exemplo, para cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer umas coisas que, porra, não é minha especialidade, quero jogar rede. Às vezes a gente tem que ter paciência, fazer aquilo que a gente não gosta. Não tem como cortar um tronco sem cair as lascas, né? E essas lascas, nesse caso, é você acordar às vezes cedo para fazer exercício. Porra, você acorda cedo para. Qual que é o objetivo de acordar cedo? Voltar a dormir, meu. Esse é o objetivo de acordar cedo, é voltar a dormir. É a coisa que você mais vai te dar prazer quando você acorda cedo, é voltar a dormir, não é ir puxar ferro, cara. Então, quer dizer, Mentira! Mentira! Cada um escolhe o seu. não, eu sei, você gosta, né? Você acorda Gosto. tipo um doce serelepe, vai É, fazer exercício, libera endorfina e volta para casa para aguentar o dia inteiro, né? isso. Mas eu, por ser aquário e ter nascido numa conjunção com Júpiter, se eu acordo, eu quero dormir. E meu avô falava assim: ninguém te paga para trabalhar, o pessoal te paga para acordar, que é a coisa mais difícil do mundo, Bruno, né? muito obrigada por essa aula de hoje. Pessoal, já sabem, essa aula estará disponível na semana que vem, a partir de quinta-feira, no canal do YouTube da Purifarm e também nos outros nossos canais, no Clube da Nutrição, no Telegram, onde teremos os artigos, os informes e os protocolos também. Tá bom, Bruno? Muito obrigada. Boa viagem para cá.